pessoal do terceiro ano, professor Tadeu Fontinelli. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos aqui de independência do Brasil. E agora vamos estudar a conjuração baiana. Lembrando que na aula anterior estudamos a conjuração mineira. As duas fazem parte das revoltas separatistas, ou seja, revoltas que tinham como objetivo se desligar do controle metropolitano, ou seja, se desligar do controle de Portugal, ou seja, a liberdade, liberdade política, não é isso? A conjuração baiana, a data dela é de 1798. Ela também recebe outros nomes, como a conspiração dos Búzios e também a revolta dos alfaiates, devido aos seus membros, aos seus integrantes. Quem era que fazia parte, né, da conjuração baiana? Qual foi o setor que aderiu a esse movimento? A gente tem vários. A gente tem intelectuais, a gente tem militares, escravos, comerciantes, padres, professores. Então, a gente diz que a conjuração baiana foi um movimento de caráter popular. Por quê? Era um movimento que os seus membros eram partes da classe mais baixa, da classe média, e também por as suas reivindicações, serem reivindicações para a maioria da sociedade. Vamos para cá. Vamos estudar as causas da conjuração baiana. Primeiro, a gente tem a primeira causa, são as dificuldades relacionadas à transferência. O Marquês de Pombal, como a gente viu, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso trouxe muito prejuízo para a Bahia. Primeiramente por causa do porto, né? O porto ficou menos movimentado, então chegou menos mercadoria, chegou menos dinheiro. Também a questão dos cargos públicos, né? Com a transferência da capital, muitos cargos públicos foram para o Rio de Janeiro. E a nobreza de lá, a elite de lá ficou desamparada. Então podemos dizer que a Bahia estava sofrendo uma decadência política e econômica. Segundo, a cobrança abusiva de impostos. Apesar da péssima economia, a coroa, para custear a sua corte, continuava aumentando os impostos. Também temos o alto custo de vida, né? Os alimentos muito caros, tudo caro, e os salários não davam nem para a alimentação da cesta básica, quem podemos dizer, para circular um volume alto de dinheiro, né? Vamos agora para os objetivos da conjuração baiana. Bem, o primeiro aqui, a independência e o fim da colonização. E isso também era uma reivindicação da conjuração mineira. Fiquem atentos a isso. Regime republicano. Também na conjuração mineira, como na baiana, eles queriam um regime republicano. Inspirados em quê? Inspirados agora na Revolução Francesa e também na Revolução que aconteceu no Haiti. Ambos implantaram o regime republicano. Temos também a igualdade de cor. A maioria da sociedade baiana era escrava. E muitos negros libertos sofriam com a discriminação, sofriam com a desigualdade e queriam uma mudança dessa realidade. O fim da escravidão era a pauta mais batida por esse setor da sociedade. O fim da escravidão sem indenização, né? Uma reivindicação muito justa. Também temos a liberdade de comércio, ou seja, o fim do monopólio comercial dos portugueses, o fim do pacto colonial. Vamos aqui para os membros. Bem, estudos recentes mostram que a parte pensante da conjuração baiana eram os intelectuais maçônicos. Eles se reuniam na calada da noite, em lugares específicos e diferentes, para não serem descobertos, e lá eles debatiam as ideias iluministas e as ideias que circulavam na Europa. Dentre esses maçônicos aqui, tinha filósofos, poetas, literatos, professores, advogados. Por isso que a gente diz que a conjuração baiana era de caráter popular. Também havia escravos e também negros libertos. A estratégia
utilizada para a Conjuração Baiana foi uma estratégia bem simples. Eles editaram e publicaram vários panfletos, vários manuscritos e espalharam pela cidade, esperando que a população se revoltasse. Porém, não foi bem esperado, né? Poucos setores da sociedade eram letrados e por isso a revolta ela não se concretizou. Houve uma investigação por parte da coroa portuguesa e, com o tempo, chegaram as lideranças, né? E como a gente viu na Conjuração Mineira, onde houve um enforcamento, aqui houve muito mais punições. Por quê? Eles não queriam que a classe baixa se revoltasse, porque era a maioria da sociedade. Quando a maioria da sociedade se revolta, os problemas são maiores. Então, houve vários enforcamentos, houve degredos, houve perda de bens e também houve aqueles que foram inocentados, né? Fazendo aqui um resumo da comparação entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, a gente pode entender como a Conjuração Mineira restrita a uma elite, sendo que a Conjuração Baiana foi feita e organizada pela maioria da sociedade.